A gente vai falar um pouquinho agora sobre documentação e interface, né? Como é que funciona a parte de documentação. O que eu acho mais legal da parte de documentação é que, como interface em linguagem Java é algo que usa muito código, quando você tem acesso à documentação, entender esse código torna o processo de desenvolvimento e de aprendizado da linguagem Java, sobretudo, muito mais fácil. Então eu quero te entregar um pouco de informação sobre documentação para que você entenda isso e você possa desenvolver os seus estudos e pesquisar mais a respeito e desenvolver ainda mais os seus conhecimentos, tá bom? Vamos lá? Vamos para a definição disso, né? Bom, construir um código que a gente chama de código legível e bem documentado, bem documentado, é extremamente importante. É extremamente importante, tá? Porque ele necessita aí de atualizações e poderá ser lido. Ele vai necessitar de atualizações, né, com certeza. E à medida que você precisa fazer essas atualizações, você faz a leitura dessa documentação, desse que eu chamo de comentários ali. Isso facilita muito você relembrar, né, o que você fez. Imagina, eu tenho esse tipo de problema que eu acho que é uma coisa legal da gente trazer em destaque também na aula. É uma coisa muito comum que eu encontro durante o processo de desenvolvimento, que dependendo do projeto, esse projeto ele cria um volume muito grande, ele cria uma robustez muito grande, um corpo muito grande em termos de código, e você tem muito código para lidar com ele, tá? Então imagina que você está desenvolvendo aí, sei lá, um software há 3 meses. E aí você fez alguma coisa 3 meses atrás que você precisa relembrar o que foi feito naquele momento, você precisa relembrar qual foi a lógica que você desenvolveu para fazer aquilo funcionar daquela maneira e você já não recorda mais, né? Hoje as coisas estão tão acumuladas na nossa mente que a gente está com dificuldade de esquecer, de lembrar até o que fez ontem, imagina 3 meses atrás. Daí a importância da documentação, né? No código, de documentar esse código para que você possa consultar a parte de documentação e relembrar aquilo que você pensou quando fez a primeira vez para te ajudar a intervir ou melhorar ou implementar novas funcionalidades, etc. E a documentação ajuda nesse sentido. Vamos lá? Bom, a forma mais simples de documentar um código é por meio de comentários, tá? Comentário é fundamental no processo de documentação do código. E aí eu tenho tipos diferentes de comentários em Java, tá? Eu posso, por exemplo, comentar uma única linha colocando barra na frente dela. Ou eu posso comentar um bloco de código, e aí para isso eu faço barra asterístico, por exemplo, texto que você vai querer comentar, asterístico e barra, tá? Que inclusive é o mesmo sistema de comentários, esse tipo. O que é legal dos comentários? Eu acho que cada linguagem é uma coisa que você precisa se inteirar sempre que for trabalhar com uma linguagem distinta, tá? Na maioria das vezes, cada linguagem vai ter um jeito diferente de lidar com isso no que diz respeito à questão dos comentários, mas muitas delas têm o mesmo sistema de comentário. Quer ver um exemplo de uma linguagem que eu tenho mexido recentemente e que usa esse sistema de comentários? Vamos lá para o slide. Quando a gente trabalha com desenvolvimento web, a gente necessita utilizar CSS. Então, por exemplo, CSS me permite criar comentários nesse sistema de bloco, mas em CSS eu não consigo fazer esse tipo de comentário aqui, de Java, tá? Então, o de bloco funciona, mas o de Java não funciona. Então, é uma coisa que você precisa fazer. Quer fazer comentários, quer documentar, quer deixar bem documentadinho o código que você está fazendo, registrar as suas ideias, registrar, enfim, o que quer que seja, principalmente quando você trabalha em grupo, é muito eficiente isso. Aproveita, né? Consulta o código que você está usando, a partir do código que você está usando, consulta como é que funciona a questão de documentação nele e capricha nessa parte de comentários. Comenta mesmo, porque acredite, comentário vai te salvar de uma enrascada ainda, tá bom? Vamos lá? E aí a gente começa a falar de estrutura, né? A gente vai brincar um pouquinho aqui, só para entender mesmo, estou trazendo para você um exemplo de for each, tá? O que é o for each? Ele é utilizado aí geralmente para fazer a interação em coleções como vetores, tá? Matrizes, listas e outros, tá? Então você tem coleção, quando você trabalha com coleção,
coleção de dados ali, você pode, por exemplo, ter um vetor. E aí, para isso, para a gente fazer a interação com coleções de dados nesse sentido, a gente tem aí o for each. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, deixa eu apagar esses comentários, eu vou destacar esse primeiro exemplo. Para cá que a gente está olhando, tá? Me acompanha aí. Então, eu tenho ali, ó, eu crio uma variável chamada soma do tipo inteiro, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir, ou melhor, vou só incrementar aqui, eu estou só incrementando, não estou nem imprimindo o número na tela, ó. Estou fazendo for, e aí o que é legal do for? O for ele tem 3 partes, tá? Isso aqui é uma coisa muito legal que vai ter em todas as linguagens. Primeira parte, segunda parte e terceira parte na estrutura do for. Se você notar, ele é separado, né? Essas partes são separadas por ponto e vírgula, ó. Tá? Então tem que ser ponto e vírgula. Léo, posso colocar vírgula? Não. Léo, posso colocar 2 pontos? Não. Sempre me perguntam isso, estou cansado de ouvir isso. Léo, por que tem que ser ponto e vírgula, gente? É norma da linguagem, é definição padrão da linguagem, a gente só segue, tá? Então, ponto e vírgula, tem que ser ponto e vírgula. Ah, mas é porque eu programo em Python e Python é diferente. Legal, Python é diferente, Python vai ser diferente porque é uma linguagem diferente, tá? Então, lembra, 3 partes dentro do laço for, cada uma das partes separadas uma da outra com ponto e vírgula. Você precisa usar o ponto e vírgula. Vamos lá. Tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Só para você entender, eu crio nessa primeira parte aqui ó, uma variável chamada i, int i, igual a 1. Então, eu estou dizendo que esse i, nesse exato momento, está recebendo o valor 1. Tá? Ele está com 1 dentro dele. E aí, ó, no meio... Opa, deixa eu anotar aqui. I igual a 1. No meio, eu tenho a condição. É como se eu lesse, eu gosto de ler assim, enquanto o i for menor que 6. Tá? Esse símbolozinho aqui a gente já conheceu, ele significa menor. Então, nesse exato momento aqui, ó, i igual a 1, essa condição é verdadeira, porque i é menor que 6, não é isso? O que ele faz? Ele incrementa o i. Ele vai fazer i mais mais. O que é o i mais mais? Quem lembra? É i igual a i mais 1, tá? Então, o i nesse momento era 1, ele vai ser i igual a 2. E aí, o que ele faz aqui, ó? Soma, que é aquela variável que eu criei lá em cima, ó, igual a 0, incrementa a soma com mais 1, mais i, né? Então, ele vai ficar soma mais i, que no caso era 1, e aí ele vai fazer, né? Soma mais i igual a 1. Aí ele volta para cá para o laço, ó. O laço, nesse momento, o i é menor que 6? É, porque o i é 2. E assim ele vai fazer até que, por exemplo, o i seja 6, e aí essa condição aqui seja falsa, né? Porque quando o i for 6, na verdade, o i não é mais menor que 6. O i é igual a 6. E aí o que ele faz? Ele sai desse laço. Perfeito? Esse é o primeiro exemplo usando o for. Agora a gente tem aqui o exemplo do for each. Vamos olhar para esse segundo quadrante aqui, usando uma coleção. Essa coleção aqui é um vetor, tá? Eu estou chamando de... A gente vai ver daqui a pouco como faz para declarar um vetor. Acho que a gente já viu, inclusive, né? Coleção, e aí essa coleção está recebendo esses valores aqui, de 1 a 5, tá? Estou criando uma variável chamada soma, igual a 0, e aí eu faço um for, ó, int elen de elemento. Quanto esse elemento for coleção, ele vai fazer isso. Ele vai pegar essa variável soma e vai incrementar ela com o valor de elemento, até que eu saia disso, né? Até que o meu elemento final ali, ó, seja maior que o que está lá na minha coleção, que é de 1 a 5, tá bom? Isso é um for each, para você ter um exemplo aí de como é a estrutura de um for each e como é a estrutura de um for, para você distinguir uma da outra, tá? Isso aqui é um exemplo básico para a gente entender a funcionalidade disso. E aí a gente vai falar do varargs. Lembra que eu falei para você? Guarda a informação do args, lá do Public Static Void Main String args, para a gente entender o que é isso, né? A gente vai falar de varargs agora. Se você buscar no livro que eu já recomendei de você acessar, você vai ter lá uma parte, que eu não vou me lembrar agora a página do livro, mas você vai ter uma parte dedicada a falar do varargs, que eu acho que é uma coisa legal, mas não só naquele livro, os outros livros da nossa biblioteca vai te oferecer
esse tipo de conhecimento. E além, óbvio, da internet como um todo, você vai encontrar muita coisa legal que vai te explicar o conceito de Varágues e como isso funciona na prática. Para que isso vai ser útil? Para mim, no contexto da programação, na hora de resolver um problema com código de programação, criando uma aplicação em Java. Tá? Vamos lá para o slide? Então, pensa o seguinte, ó, a linguagem Java, ela permite chamar aí, ó, um método, tá? Diretamente, grava essa informação aqui, ó, ele vai chamar um método diretamente, passando N valores. E os parâmetros enviados são automaticamente adicionados em um array, ó, tá? Do mesmo tipo, que a gente chama isso de Varágues. Como é que funciona? Olha lá. Vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é esse quadrante aqui de cima que você está vendo. Estou destacando ele para você. E aqui embaixo eu coloquei um textinho, para o caso de você acessar esse slide depois ou assistir o vídeo depois, você entender isso aqui, tá? O nosso primeiro exemplo ali, ele tem uma característica, tá? A gente está usando ali 3 pontos. Olha aqui, ó, 3 pontos. Onde é que estão esses 3 pontos? Aqui, ó. Dá para ver aí que eu estou marcando? Aqui em cima, aqui, ó. Tá? O que esses 3 pontos fazem, né? Depois dos 3 pontos, a gente define ali, ó, o tipo de argumento. Então, eu crio um tipo args, e qual é o tipo de argumento? Estou chamando de args, tá? Qual é o nosso segundo exemplo? Com calma para você entender esse conceito aqui, tá? O nosso segundo exemplo, ele tem uma diferencinha do primeiro. Qual que é essa diferença? Vamos ver se você já pegou a ideia aí, ó. Um argumento normal seguido de um argumento do tipo Varágues, tá? Que tá aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Eu tenho um argumento do tipo normal, que é esse primeiro aqui, ó. O que é o argumento do tipo normal? Esse aqui, ó. O que é o argumento do tipo Varágues? Esse aqui. Por quê? Vamos ver se você pegou. Como é que eu sei que esse aqui é do tipo Varágues? Por causa dos 3 pontos, ó, que a gente acaba de citar aqui, ó. Quando tiver esses 3 pontos, o argumento é do tipo Varágues, tá? Que é o que eu quero te explicar aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. É isso. Vamos lá. Perfeito? Pegaram aqui o exemplo? Então, o primeiro exemplo, eu tenho aqui, o primeiro exemplo ele é caracterizado por esses 3 pontos, depois do tipo de argumento. Então, aqui, ó, tá aqui. Depois a gente tem um exemplo, vou marcar de novo, que é um argumento do tipo Varágues. Por que eu sei que é um argumento do tipo Varágues? Por causa dos 3 pontos, que são esses danados que estão ali para você entender o conceito desse tipo Varágues. Eu acho que é legal, vou frisar mais uma vez, porque é super importante. Leia a respeito de Varágues, procura no material, dá uma pesquisada na biblioteca, é fundamental. Acho que uma coisa legal para facilitar a fixação disso na tua memória, né? A maioria das pessoas, elas esquecem esse tipo de conceito. Então, o que eu recomendo fortemente? Ah, eu já ouvi isso. Ah, Léo, mas é curso de computação, para que eu vou pegar um caderno e anotar? Vai por mim. Pega um caderno, dedica uma matéria aí para você, umas páginas para você tomar nota desses conceitos. Escreve Varágues, porque conforme você escreve, você lê. Se você conseguir ler em voz alta para você ouvir a sua leitura, a probabilidade de aumentar a sua capacidade de absorção desse conhecimento aumenta em muito, tá? Aumenta para quase 90%. Se você só olha no slide, você vai, sei lá, não vou me lembrar precisamente agora, mas você vai alcançar no máximo 30% de chance aí, de probabilidade de guardar isso na memória. E isso aqui é fundamental. Portanto, pratica, tá, gente? Pratica, pega um caderno, escreve, vai por mim, isso é para o teu bem, para você guardar essa informação. Vamos lá? E aí a gente tem as interfaces. O que são as interfaces? Para que servem as interfaces? Antes de eu apresentar os conceitos para você entender o que cada um dos tipos que eu quero trazer, em qual momento eu posso utilizar cada um desses tipos, né? Interface, um exemplo que eu acho que é legal citar
é o exemplo que eu trouxe para falar de exceções na aula de hoje, né? O exemplo da calculadora. Então imagina que você quer desenhar ali uma janelinha do tipo uma calculadora mesmo, dessas calculadoras físicas, com os botões sequenciais, você quer fazer um software com a cara de calculadora, você tem isso, nós temos isso nos sistemas operacionais, enfim, você pode instalar calculadoras no seu computador, você vai ter lá um programinha muito parecido com a calculadora física, com os botõezinhos sequenciais, né? Então você quer desenhar aquela tela para fazer a tua linguagem Java funcionar por trás daquilo ali. Então no momento que eu apertar, por exemplo, o botão 5, número 5, tem um visor lá na calculadora, vai aparecer o 5 lá em cima. Eu apertei o botão de mais, né? Vou ter os botõezinhos das 4 operações básicas, tem o mais ali. Cliquei no botão mais, esse mais pode aparecer do lado do 5, depende, cada calculadora é de um jeito. Ou ele apaga o 5, mostra o mais, ou ele só pisca o 5 para saber que está sendo adicionado. E aí você clica no segundo número, vai lá e pressiona, sei lá, 2. Esse 2 vai lá para cima, aparece no visor. Quando você aperta o botão de igual, ele vai somar 5 mais 2 e vai dar o resultado 7. Isso é a interface, tá? É a interface usando um exemplo de uma calculadora simples. Vamos lá para o slide. E aí eu tenho alguns tipos de interface que podem ser implementadas. Por exemplo, eu posso ter uma interface do tipo compatible. O que significa isso? Ela é utilizada para impor uma ordem, ó, nos objetos de uma determinada classe que a implementa, tá? Então as interfaces do tipo compatible, ela tem essa característica, ela impõe essa ordem nos objetos que a implementam, tá? A runnable, que é essa segunda aqui, ó, runnable, tá? O que significa isso? Ela é utilizada para especificar alguma tarefa a ser realizada, tá? Então eu uso esse tipo de interface para especificar alguma tarefa que precisa ser realizada. E aí eu tenho ali, ó, o serializable. O que significa isso? É utilizada para identificar classes em que os objetos podem ser gravados, tá? Em que os objetos podem ser gravados, também chamados de serializados, ó, por isso serializable, tá? Ou podem ser gravados ou lidos, tá? Também chamados de deserializados, tá? De algum dispositivo de armazenamento, por exemplo, como um HD. Então é o tipo, então eu tenho esses 3 tipos ali de interface que eu posso implementar. Eu acho que é legal isso. Então você anota cada um dos tipos de interface, porque vai chegar um momento em que você vai ter que desenvolver um software, imaginando que você tem que desenvolver interface para esse software, exemplo dessa calculadora, dessa interface de calculadora que eu acabo de mencionar, né? E para cada caso de interface que você vai desenvolver, você vai ter que escolher um tipo de interface que deve ser implementada, tá? Então esses 3 tipos são os principais que eu gostaria de trazer para a aula, para você anotar. Vamos lá para o slide de novo, só para a gente frisar mais uma vez. Então eu tenho compatible, que é um dos tipos, eu tenho runnable e eu tenho serializable, tá? São as 3 aqui. Anota as 3, tá? Qual a minha recomendação? Escreve cada uma delas e na frente você coloca o conceito. Anotado mesmo, faz isso à mão. Escreve lá o tipo e na frente, como esse conceito que eu trouxe para você aqui está muito resumido, tá? Então tenta expandir um pouco mais esse conceito para você entender. As palavras que você não conseguir compreender, procura o significado no dicionário, vai te ajudar muito a compreender o conceito, tá bom? Vamos lá?